Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão dessa entrevista de Júlio Casares, onde ocorreu ali a saída de alguns diretores do clube. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Bom, não poderia ser diferente. Ontem eu falei, 6-0, a surra que o São Paulo levou do Fluminense sempre tem consequências. E elas chegaram. Sexta-feira complicada no São Paulo Futebol Clube, inclusive com coletiva do presidente Júlio Casares após os 6-0 aplicados pelo Fluminense no Maracanã. Pior goleada sofrida pelo São Paulo nos últimos 24 anos. A última havia sido em 2001 para o Vasco por 7-1. No confronto entre Fluminense e São Paulo, essa foi a pior goleada da história entre os tricolores. São Paulo que levou a pior goleada da história em 1940, né? Um 8-1 contra o Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo. Também tivemos modificações na diretoria tricolor. Carlos Belmonte entregou o cargo, assim como outros dois diretores relevantes dentro do tricolor, Nelsinho e Chapecó. Esses dois também não fazem mais parte do quadro de diretores do São Paulo Futebol Clube. Enquanto isso, a oposição reúne assinaturas para pedir impeachment do presidente Júlio Casares por gestão temerária. Então, o presidente veio a público esclarecer alguns pontos que vão ser importantes daqui para frente. Pensamento no planejamento de 2026. Eu me sinto parte integrante desse momento. A responsabilidade é coletiva, do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Em segundo lugar, eu tenho um mandato, acho normal a oposição fazer uma colocação política num processo democrático. Hoje recebi apoio da coalizão, de membros da situação. Casares também repercutiu a fala polêmica de Luiz Gustavo após os 6-0 sofridos para o Fluminense. De acordo com o presidente do São Paulo, houve uma conversa entre o volante e também o executivo de futebol, Rui Costa. Não é normal o que aconteceu. Mesmo o Luiz, ele sofreu uma questão de saúde, uma trombo pulmonar, em que o São Paulo, a instituição, ficou do lado dele todo instante. Tanto é que ele está jogando, graças a Deus, salvo engano, ele ficou 6 meses parado, 7 meses, não sei. Não lembro aqui de cabeça, mas todos nós olhamos isso com naturalidade, confiando nos profissionais, e acredito que essa reflexão que ele fez é uma reflexão que envolve vários setores. E eu repito, são erros coletivos, envolvendo o presidente, a diretoria, a comissão técnica e os atletas. São Paulo que segue na 8ª colocação e caso o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil, o G8 estará garantido, São Paulo estará na pré-Libertadores de 2026. E o Crespo, tá garantido ou não, hein, Casares? Quero dizer que contamos com o Hernan Crespo, ele participa do planejamento de 26, reuniões periódicas vêm acontecendo. Hoje eu estou voltado com prioridade muito grande para buscar investimentos para essa janela de 26, onde o meu tempo é importante. E claro que aí sim o CEO, como um segundo da instituição, ele passa a dividir comigo as atenções em todas as demais áreas. Dentro de campo, o próximo compromisso na quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro. Esse que vai ser o último jogo do tricolor do Morumbi como mandante nesse ano de 2025. Para esse compromisso voltam 2 atletas importantes, o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, que estavam suspensos e não estiveram nessa noite trágica de quinta-feira no Maracanã. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um abraço especial ao Casagrande, com quem a gente pôde ter uma conversa especial há pouco tempo, também na Gazeta Esportiva, para uma entrevista exclusiva. Um abraço para o Casão. Michele, entrevista aqui do Júlio Casares, presidente do São Paulo, uma entrevista tranquila, não tivemos torcedores, nenhum tipo de manifestação aqui na porta do CT da Barra Funda depois desse 6-0. Vamos trazer aqui algumas das principais respostas do presidente do São Paulo, começando justamente pelo que ele disse sobre a declaração de Luiz Gustavo, que nós acabamos de ouvir à beira do campo. Então, entrevista primeiro essa declaração de Júlio Casares falando sobre o desabafo do Luiz Gustavo. Vamos lá. Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem
que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante. Ainda sobre Luiz Gustavo, Júlio Casares fez questão, em outro momento da coletiva, de lembrar que o São Paulo esteve ao lado do jogador em todo o período que o Luiz Gustavo teve um problema pessoal e também profissional, precisou ficar afastado um tempo. O Júlio Casares também fez questão de reforçar que o São Paulo esteve ao lado dele, Luiz Gustavo, no momento de dificuldade individual. E claro que foi questionado também o presidente do São Paulo sobre o jogo de ontem, sobre esse 6-0. Vamos ouvir. Muito triste, né? Com o momento desastroso no jogo de ontem. As mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A responsabilidade é coletiva, do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Sobre antecipar processos, alguns já começaram a acontecer, mas eu vou passar a bola para vocês primeiro, para vocês debaterem essas primeiras respostas e manifestações de Júlio Casares. Daqui a pouquinho eu volto com mais, Mi. Muito obrigada, Salazar. Casagrande, começando aí essa exuberante vitória. A gente vai falar da exuberante vitória do Flu ou vai falar dessa derrota histórica do São Paulo, que é a terceira maior goleada que o São Paulo toma na história do brasileiro? Terceira maior goleada. O que você achou disso tudo que aconteceu, das declarações, tudo mais? A palavra é sua. Então, casa é sua. Primeiro assim, o Luiz Gustavo é um cara que jogou muito tempo na Europa, jogou no Bayern de Munique, é acostumado as pessoas assumirem as responsabilidades. Na Europa, os grandes times também entram em fase difícil, às vezes tomam uma goleada lá, todo mundo assume a responsabilidade. Os jogadores sabem o que deveriam ter feito, o que não fizeram. Então eu acho a entrevista do Luiz Gustavo, a fala dele, muito normal, só que aqui causa polêmica. Essa comoção. Aqui no Brasil, fala, nossa, olha o que ele falou, ele está entregando o jogador, ou ele foi sincero. Cara, ele foi verdadeiro, ele não aguentou e falou aquilo que era real. E quando ele fala, todo mundo tem que assumir a responsabilidade, ele chama desde o Casares até os caras do campo. E aí que entra, incomoda um pouco. Pô, o jogador está falando que a diretoria tem que assumir responsabilidade? O jogador está falando sim, por que não? Cara, ele o nome dele que vai para a reta, então, né? Ele estava no campo, ele viu a dificuldade, ele falou que eles não fizeram o que tinha que fazer, que o time jogou mal, a responsabilidade é dos jogadores, mas quando você pega um pacote de situação, a responsabilidade é de todo mundo, porque assim, a administração de São Paulo não está uma maravilha e o time está mal. Não, a administração não é uma maravilha. Quem formou o grupo, o elenco, foi a diretoria. Sim. E o time não correspondeu no Paulista. Não correspondeu na Copa Libertadores. Também. Não saiu fora. Libertadores, Copa do Brasil. Nem na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro culminou com um 6-0, que para mim foi o maior vexame que eu vi do São Paulo. Me incomodou muito, Michele, me incomodou muito. Porque eu joguei no São Paulo. Eu tive uma participação no São Paulo, uma das mais agradáveis da minha vida. Fui muito bem recebido, fiz uma amizade, o time era muito bom. E o São Paulo, na minha época, que é pré-menudo, foi um ano antes de surgir os menudos, era exemplo de organização, exemplo de administração. O maior estádio do país era do São Paulo. Departamento médico era bom? Era maravilhoso, que tinha o Luiz Rosan, o Dr. Marco Aurélio. E, cara, você treinar no Morumbi, pra mim era um sonho. Eu saí do Corinthians, treinava no Parque São Jorge. Quando eu treinei a primeira vez no Morumbi, eu falei, pô, eu só entro aqui pra jogar, agora que estou aqui treinando. Então eu tenho orgulho, que o São Paulo também tem. Não pode, de forma nenhuma, o São Paulo ficar nessa situação e tomar 6-0 de qualquer time do mundo. O São Paulo, a história que tem o São Paulo não é para tomar de 6-0 de nenhum time do mundo. Com 15 minutos já estava 2-0, depois já 20 minutos 3-0, terminou 3, virou 6. Alex Miller, teve um 7-1 pro Vasco em 2021, 7-2 para Portuguesa em 98. Nesse 7-1 o Rogério foi expulso. O São Paulo ficou com 10. O Alencar entrou, né? Entrou o Alencar. E aí, Alex Miller? Cara, é uma vergonha. Eu reforço aqui o que o Casão disse. Um vexame muito grande e quem sofre mais com isso
é justamente quem não tem o poder de mudar isso, que é o torcedor. O torcedor só sofre, ele olha o que está acontecendo com o São Paulo. Imagina, o Crespo até falou na coletiva ontem, o São Paulo ganhou um Paulistão nos últimos 20 anos. O São Paulo ganhou poucos títulos nesse século. Ganhou 3 títulos, teve meia Sul-Americana, meio jogo para ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Paulista. De resto, só participou. O São Paulo não é clube para participar de campeonato, é clube para disputar título. Pela história, pela grandeza, por tudo que ele formou ao longo das décadas. E aí o São Paulino de hoje, ele pensa assim, puxa vida, as minhas glórias vêm do passado mesmo, mas ficaram por lá, porque hoje eu não consigo mais comemorar. O jovem São Paulino, o São Paulino de 25 anos de idade, já 30 anos para trás, ele não conseguiu saborear aquilo que o Casão falou, aquilo que nós vimos, não conseguiu. E a gente não vê perspectiva para isso, né? Jogadores parece que descomprometidos, deixando as jogadas seguirem normalmente. E o que o Luiz Gustavo fez depois do jogo foi perfeito, porque se vai ali um discurso blasé, um discurso ali, infelizmente, vamos levantar a cabeça e partir para a próxima, vamos trabalhar, falar menos e jogar mais, sabe, ia ser a continuidade do vexame. Não então, é mais trabalho, né? Não é. Não é mais. Agora é reconstrução. É reconstrução e colocar cada um assumir a responsabilidade. Exatamente. Por isso que o Luiz Gustavo falou, porque aquele papinho, vamos ver o que o professor vai falar, vamos continuar trabalhando, porque a gente vai... Meu, isso daí caiu por terra quando você toma uma goleada desse tipo. E que não fique só no Belmonte, hein? Porque o que adianta? Olha, já tomamos providências, tiramos o Belmonte, tá, e aí? Mas e o resto? O que adianta? Vai mudar agora? O São Paulo vai jogar bola? Vamos lá, Michele. Antes mesmo da coletiva de Júlio Casares, o São Paulo anunciou em nota oficial a saída do diretor de futebol Carlos Belmonte. Além dele, Nelson Marques e Fernando Ambrogio, outros 2 funcionários do departamento de futebol, deixaram as suas funções e o Júlio Casares falou sobre essas mudanças que foram antecipadas. Não teremos nenhum conselheiro. O futebol será tocado por profissionais. Repito, Rui Costa e Muricy. Rui Costa é o executivo e o Muricy coordenador de futebol. Esse é o quadro para 26, com a minha participação efetiva. E quando o CEO ajudar, ele não assume posição de diretor de futebol, ele assume posição de um CEO. Em qualquer empresa, o CEO é o chefe de todos. Agora vai priorizar aqui onde é o core principal do São Paulo, onde é a razão da paixão, onde é a razão do nosso amor. Bom, o clima entre Belmonte e Júlio Casares, todo mundo sabe, não era dos melhores. A saída de Belmonte já era algo aguardado, mas como o próprio Júlio Casares falou aqui hoje, tudo deveria acontecer após o término da temporada. Isso foi antecipado por causa da goleada, mas muitas outras questões, segundo o Júlio Casares aqui na coletiva, ainda vão acontecer porque ele prefere aguardar o final dessa temporada. Ainda tem uma informação sobre a insatisfação dos jogadores ou de parte desse elenco do São Paulo com discursos, em alguns casos, positivos da diretoria, do executivo Rui Costa, do próprio presidente Júlio Casares, enquanto o elenco está insatisfeito, com alguns atrasos na hora de pagamentos de salário, com o fato de São Paulo estar jogando na Vila Belmiro e não aqui no Morumbi, entre outras coisas. O Júlio Casares disse que entende a opinião, é a favor da democracia, mas que não pretende tomar nenhuma atitude drástica nesse momento, a não ser a saída de Belmonte, que deve ser um candidato de oposição aqui no São Paulo na próxima eleição daqui a um ano, justamente contra o grupo de Júlio Casares. Então o clima é mais ou menos esse, para tentar simplificar para vocês e resumir para vocês, e vamos ver de que maneira esse elenco do São Paulo vai conseguir reagir depois desta goleada por 6-0 e dessas mudanças internas por aqui, Michele. Vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do São Paulo para a equipe do Fluminense, abre aspas, noite de vergonha no Maracanã. É o exemplo mais extremo do São Paulo atual. Tricolor mergulha em problemas e parece barco à deriva sem a presença de dirigentes da alta cúpula no Maracanã. Desabafo de Luiz Gustavo reflete crise institucional profunda. A goleada sofrida pelo São Paulo por 6-0 para o Fluminense nesta quinta-feira, a pior dos últimos 24 anos, é o retrato bem acabado do que vive o clube neste momento. O tricolor tem sido goleado diariamente dentro e fora de campo. Inúmeras lesões, eliminações inesperadas, disputas políticas entre líderes da diretoria há mais de um ano para a eleição e um horizonte que não há qualquer sinal de mudanças para o futuro próximo.
Em campo, São Paulo deu só um exemplo, ainda que extremo, do que tem vivido fora dele. Levou 6 gols do Fluminense, deu adeus às chances de se classificar para a Libertadores sem depender de outros resultados e, da boca do seu capitão, deu recados importantes para o seu torcedor. É preciso assumir responsabilidades. Publicamente, Júlio Casares e Carlos Belmonte podem negar atritos e fingir naturalidade diante de uma relação cada vez mais fria. Quem acompanha o dia a dia e conhece os bastidores do São Paulo, porém, sabe que é diferente. Ela já não existe e que as preocupações não são sempre o desempenho esportivo. O tricolor pediu para enfrentar o Internacional na Vila Belmiro na penúltima rodada do Brasileiro, depois de a torcida anunciar que faria um protesto no Morumbis. A justificativa, o gramado de seu estádio, segundo o presidente Júlio Casares, não estaria em boas condições para receber o jogo. E nada é por acaso. A derrota por 6-0 para o Fluminense não aconteceu só por causa das lesões, só por causa de uma relação fria entre possíveis adversários políticos que comandam São Paulo, só porque o adversário foi o melhor, só porque os jogadores jogaram muito mal, só porque os líderes do elenco não estão à disposição. Uma coisa leva a outra. Um comando preocupado com a eleição deixa passar problemas que levam a outros problemas e o resultado no Maracanã é a ponta final disso. Será que vai mudar alguma coisa após essa goleada? O que vai acontecer, que eu acredito que é óbvio, o Júlio Casares vai sumir, não vai dar entrevista mais, pelo menos eu acredito nessa reta final de Brasileiro e também no final da temporada, montar um planejamento para a próxima e vai ver no que dá. Possivelmente vai ter algumas saídas de jogadores aí, mas e quem vai chegar? Sem dinheiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, São Paulo.